Boa noite, irmãos. Com graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nesta terça-feira, nós estamos aqui na nossa terceira devocional, mas nosso segundo dia de devocional. Ontem nós falamos nessa que é a chamada Semana Santa. A importância que temos, obviamente, de não temos um mandamento sobre guardar a Semana Santa, mas como essa semana pode ser importante para o fortalecimento da nossa fé e para, obviamente, pensarmos nas coisas que são atemporais. Então, essa é uma semana especial para nós. E hoje nós vamos falar sobre essa última semana da vida de Jesus aqui nessa terra, no sentido de antes da sua ressurreição, claro. Depois de ressurreto, ele aparece ainda aos seus discípulos. Mas digamos que seria nessa semana em que aconteceria a morte, a chamada paixão de Cristo. E hoje, na terça-feira, nós vamos falar um pouco sobre como foi essa terça-feira também na vida de Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero orar com os queridos e quero pedir ao Senhor que mais uma vez abra o nosso coração para a sua mensagem, que nós possamos cada vez mais estar atentos a ouvir. E como a palavra diz, é importante nesse tempo que você deixe aí o seu like, o seu curtir aí, comenta embaixo, né? Dá um boa noite, enfim. E por favor, compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar em vários outros lares e para que eu e você possamos também espalhar a mensagem de Cristo a cada pessoa e falar desse amor tão grande que mandou o seu Filho Jesus nesse mundo para nos salvar. Vamos então, meus queridos, orar com nós. Vamos orar todos. Pai querido, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá, de estarmos aqui podendo meditar na Tua Palavra, podendo, Senhor, olhar para essa última semana de Cristo, no sentido da Sua morte, ó Deus, nesse momento em que o Seu ministério estaria consumado, como me disse na cruz. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por esse amor tão grandioso que alcançou as nossas vidas. Que a Tua bênção esteja sobre nós, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixem aí os seus pedidos de oração e ao final nós vamos fazer mais uma oração, então, pedindo, né, pela família do seu Davino que está enlutada, pedindo pela recuperação da nossa irmã Sandra e os outros pedidos que forem sendo feitos também pelo chat, tá bom? Por algum motivo nós estamos ao vivo só nas páginas do Facebook, né? Mas também nós depois vamos disponibilizar o vídeo lá na nossa página do YouTube também, tá bom? Meus irmãos, então, agora era aquela terça-feira. Naquele momento, né, hoje dia 30, mas lá, né, seria o dia 31, né, do ano 33 depois de Cristo. Os discípulos então agora apontam para aquela figueira que Jesus havia amaldiçoado um dia antes, e Jesus agora começa a sua primeira lição daquele dia, ou seja, levando os seus discípulos a pensar sobre dois aspectos importantes da vida cristã. O primeiro deles era a fé. E são chamados então a atenção sobre a fé. Ou seja, que se você tiver fé a ponto de um pouquinho de fé, você pode transportar montes. Mas essa lição está muito ligada e depende do evangelho pelo qual você vai ler, você vai ver que o que Jesus está ensinando é mais do que a fé, no sentido de que não é pela fé que nós perdoamos as pessoas, e é esse aspecto que ele vai nos trazer à memória. Vai dizer que, ainda que a nossa fé seja pequena, nós devemos perdoar as pessoas. Ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, essa ideia, no entanto, o meu amor pelas pessoas tem que me levar ao perdão. Então, perdoar é uma questão, muitas vezes, da nossa escolha, da nossa determinação em o fazê-lo. Observe, então, o que Jesus fala, olha, perdoai assim como vocês são perdoados. Ou seja, Jesus conecta aqui o perdão que nós recebemos de Deus ao perdão que nós também exercemos enquanto aqui nós estivermos. Portanto, Jesus ensina aos seus discípulos e eles vão ter que aprender muito sobre isso, sobre a questão do perdão. E não posso deixar, obviamente, de mencionar que nas suas últimas palavras da cruz, Jesus olha para aquela multidão e fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E como toda a oração de Jesus sempre foi ouvida por Deus, Pai, essa oração é ouvida e respondida. Tanto é verdade que 50 dias depois, no chamado Pentecostes, muitos daqueles que estavam lá naquele dia difícil da Páscoa
que talvez tenham até gritado crucificam, e Pedro fala sobre isso, são os mesmos que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Naquele momento, então 3.000 conversões pelo sermão que o apóstolo Pedro proclama naquele momento. Então, meus irmãos, agora esse é o momento da vida de Jesus em que mais uma vez ele se aproxima da cidade rumo a Jerusalém, logo após ter falado então aos seus discípulos sobre essa questão da fé e do perdão. Ele se aproxima agora de novo, mais uma vez, da cidade santa. Vai até Jerusalém. Só que nesse momento, nesse recorte da vida de Cristo, ele sofre determinados testes seguidamente. Não, obviamente, testes no sentido de exame, mas pessoas que viam, não com o propósito de aprender, mas faziam perguntas com o propósito de questionar sobre Cristo. Ou seja, pedindo de onde vem a sua autoridade. Se você se lembrar bem, no dia de ontem nós comentamos, na segunda-feira, quando Jesus chega ao templo, ele encontra lá vários cambistas. Encontra lá uma espécie de negócio, ou negócios sendo realizados. Jesus, então, tira todo aquele pessoal de lá, derruba as mesas, exige daquelas pessoas santidade, porque ali é a casa do Senhor, e ele diz porque a casa do Senhor vai ser conhecida como casa de oração, e vocês estão tornando ela em covil de salteadores. Então, nós entendemos classicamente que Jesus tira todas essas pessoas de lá e expulsa essas pessoas de lá. Mas isso não foi uma coisa vista com bons olhos para aquelas pessoas que tinham lucro. Então, no dia seguinte, Jesus vai ser arguído com que autoridade ele fez isso. Ou quem ele, talvez na cabeça deles, quem ele pensa que é para fazer isso. Marcos, lá no seu capítulo 11, no verso 28, nos diz sobre isso. Quando naquele tempo, Marcos fala assim. Marcos, capítulo 11, verso 28, diz assim. E lhe perguntaram, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para o fazer? E Jesus responde-lhes. Então agora vem essa resposta de Jesus. E é interessante pensar que Jesus vai responder essa pergunta aqui, né, digamos assim, fazendo uma outra pergunta, né? Ele diz o seguinte, vocês me perguntam com que autoridade eu faço isso? Eu vou te fazer uma outra pergunta então. O batismo de João era do céu ou era dos homens? Eles então pensam, né, se eles respondessem que era do céu, então a próxima resposta, né, a próxima pergunta seria óbvia, né? Se vocês acham que é do céu, então vocês acreditam no batismo de João, mas mesmo assim vocês não deram crédito a ele. Então eles ficariam em maus lençóis. Ou se ele fala, não, o batismo é dos homens, estava ali uma grande multidão. Então eles pensam e falam, será que nós devemos responder? E a grande questão é que eles então saem da pergunta. Eles não respondem. Jesus então fala, eu tampouco. Mas é interessante pensar que mesmo talvez não respondendo como eles queriam que Jesus respondesse, Jesus responde contando 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Ou seja, o intuito dessas 3 parábolas, e você pode ler essas 3 parábolas depois, é mostrar que eles estavam rejeitando a graça de Deus. Sabe em troca do quê? De um culto hipócrita e da sua autojustiça. Essa era a grande questão para eles. Mas eu disse que ia ser um dia de testes para Jesus, e foi. Porque logo após, os líderes então tiveram, aqueles líderes que perderam seus negócios, possivelmente algum lucro ali, principalmente nessa época do ano que talvez eles esperassem esses lucros. Esses líderes então tentaram uma nova tática, um novo plano. Quem sabe agora nós vamos pegar Jesus e vamos levá-lo ele possivelmente a um tribunal e vamos tirar ele da nossa cidade, quem sabe até o matar. Esse sempre foi o plano. Eles convidaram então um fariseu, e a gente sabe que no judaísmo, né, existia uma seita, né, dos fariseus, que eram homens extremamente zelosos da lei, né? Mas que muitas vezes ficavam só no discurso, só na informação e não na prática.
E junto com eles foram uns chamados herodianos, que eram pessoas, obviamente, da dinastia de Herodes, que, obviamente, tinham o dever ali, digamos assim, como autoridade, de confirmar o senhorio de Roma sobre a capital, sobre Jerusalém, sobre Judá naquele momento. Então, eles se chegam até Jesus e fazem a seguinte pergunta: Jesus, é lícito pagar tributo a César? Sim ou não? E, meus irmãos, antes de pensarmos na resposta, e a gente sabe a resposta que Jesus deu, você deve se lembrar que Jerusalém, Judá, né, vivia sobre o domínio do Império Romano. Isso quer dizer que eles pagavam tributos ao Império Romano. Eles eram uma nação vassala, que precisava, digamos assim, para se manter, pagar ao imperador os tributos, né? Por isso existiam lá os cobradores de impostos, né? E a gente viu isso lá com Mateus, né? Você viu isso também com outras pessoas que cobravam os seus impostos. Mas a grande questão que aparece então aí é de que cobrar o imposto seria necessariamente mostrar que eles eram então vassalos, que eles eram então escravos, e que Jesus não seria esse líder esperado, ou seja, aquele líder que traria então a independência de Jerusalém. Essa era a grande questão. Em contrapartida também, se Jesus falasse que eles não deveriam pagar impostos, ali os romanos provavelmente iriam prender Jesus, dizendo que Jesus estava incitando as pessoas. Então ele estava sobre um jogo. Ou ele falava para os judeus que eles não deviam pagar, e aí sim, suscitando o ódio de Herodes, ou que deviam pagar, deixando o Império Romano feliz, no entanto triste, os seus contemporâneos, dizendo o seguinte: olha, então nós vamos continuar escravos. Essa era a grande questão que se coloca dentro desse meio. Mas mais uma vez, meus irmãos, Jesus habilmente evita esse dilema quando ele então pega uma moeda, provavelmente uma moeda que tinha ali a cara do imperador César, olha para aquela moeda e diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E é interessante pensar na imagem, porque é justamente essa a ideia, né? Nós fomos criados à imagem de Deus, ou seja, temos que pagar os nossos tributos às pessoas ou às autoridades, e Jesus afirma que sim. No entanto, nós temos aqui um dever para com Deus. Ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, tudo que temos, tudo que somos, deve-se e devemos a Deus. Há e deve haver em nós um senso de gratidão enorme em nosso coração. Quando então nos aproximamos do nosso Senhor Jesus e quando mostramos então o nosso interesse genuíno em estar na casa do Senhor e oferecer ao Senhor o que de melhor nós temos. Essa é a ideia. Ou seja, Jesus não fala para não pagar os impostos, mas ele entende que nós temos o nosso dever como cidadão, e as pessoas tinham aquele dever, mas ele também entende algo, ou faz com que aquelas pessoas entendam, mostra uma lição preciosa, o quão importante é entender e dar a Deus o que é de Deus. A nossa vida, o nosso trabalho, tudo que somos, tudo que temos, vem do Senhor. Essa foi a segunda armadilha. Mas agora vem uma terceira armadilha, ou melhor, um terceiro teste. Jesus, então, mais uma vez, silenciou, né, aqui. No entanto, chega-se para ele também, depois que ele silenciou lá o fariseu, depois que ele silenciou também o herodiano, chegou para ele uma seita, né, um homem, possivelmente um grupo de uma seita chamada de saduceus. Os saduceus, naquele momento, eles não acreditavam na ressurreição. E possivelmente eles tinham até algumas perguntas prontas e muito difíceis, né, que possivelmente não se haviam respostas possíveis para a época, ou não se conseguisse explicar isso. E uma delas era a questão do casamento no céu, porque havia a ideia de que eu devia suscitar a descendência, né, do meu irmão caso ele morresse. Então, se meu irmão casou e morreu, eu devia ir lá, ou seja, casar com a esposa dele e suscitar a sua descendência, para que o nome do meu irmão mais velho, digamos assim, ele perdurasse durante esse tempo, né? Ou seja, o seu nome fosse perdurado. Mas é interessante pensar, dentro desse aspecto, então, que eles olham para esse retrato do casamento e eles dizem: como será isso no céu? No céu, então, vamos ter 2 ou 3 esposas? Como vai haver isso no céu? E Jesus, então, rapidamente acaba com essa pergunta quando ele diz que no céu
ninguém casa ou se dá em casamento. Jesus diz a ele que eles não entenderam na Escritura. Eles ainda não entenderam o que a Escritura estava dizendo sobre essa questão. E ele reforça porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Como os outros, né? Possivelmente aquele homem saiu com aquele sorriso cínico no seu rosto, mas mais uma vez admirado do quanto Jesus conhecia a lei, mas não só de uma forma teórica, mas como ele aplicava e vivia essa lei. Mas ainda há uma quarta armadilha. Agora chega a ele um fariseu, talvez um grande especialista, e talvez tenham mandado ali o melhor de todos os seus estudiosos para falar com Jesus. E havia entre todos uma grande questão que até então não era respondida por nenhum líder daquela época, que era a ideia de qual é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento que Deus nos deu? E talvez uns pensassem, seja o não matarás, seja o adorarás a Deus. E sempre havia essa questão, qual que é o ranking, ou qual que é aí, digamos, o status de cada um, quanto eu posso obedecer o outro, enfim. Dentro desse aspecto, pergunta para Jesus, qual então é o maior mandamento? Jesus então responde isso, meus irmãos, curiosamente, com uma palavra. Ele diz, o maior mandamento é o amor. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Portanto, o maior mandamento é o amor. Jesus então discerne algo diferente do que os seus questionadores estavam habituados ou que possivelmente já tinham até algumas respostas possíveis para alguns pareceres de Jesus. Mas, impressionantemente, aquele homem elogia, né, Jesus, e talvez naquele momento aquele homem tenha entendido que ele de fato era o Salvador. Jesus, então, após fazer tudo isso, vai agora dar uma grande lição e vai falar de um momento difícil. E vai chamar esses homens então de hipócritas. Lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 12, lá no verso 28, Jesus diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, lhe perguntou qual o principal de todos os mandamentos. E aí Jesus disse, o principal é, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E no verso 32 ele disse, disse o escriba, muito bem, mestre, e com grande verdade disseste que este é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que havia respondido sabiamente, declarou, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. Jesus, então, meus irmãos, passa talvez naquele que seria o teste mais complicado de todos aqueles a que ele havia passado. No sentido de ter ali autoridades, pessoas de renome, doutores da lei, questionando sobre a fé. Mas depois de pronunciar tudo isso, Jesus agora vai dar uma grande lição e vai falar sobre a ideia de que esses homens, muitas vezes, por mais que aparentassem lá um status de piedade, eram na verdade apenas e tão somente religiosos, hipócritas e guias de cegos. São essas duas palavras que Jesus usa para definir essas pessoas. Quando, na verdade, eles queriam só fazer um teste intelectual com Cristo. Não estavam, de fato, a fim de conhecer quem ele era. Meus irmãos, é importante nós pensarmos que Jesus aqui, cheio do Espírito, e a palavra diz isso, né? Cheio da graça do nosso Senhor. Jesus e seus discípulos, então, agora vão voltar para Betânia. Passam de novo pelo Monte das Oliveiras para descansar. E lá eles têm então o fim do seu dia. A terça-feira, depois de muitos testes, acaba. Mas ainda virá o pior dia, a sexta-feira. E esse nós vamos ver depois. Mas eu queria então rapidamente aqui, meus irmãos, fazer uma grande aplicação de tudo que nós vemos aqui. Embora eu tenha feito algumas durante a minha fala, mas a primeira é, muitas pessoas questionam a Deus. Muitas pessoas questionam Jesus. E nós temos perguntas extremamente difíceis, muitas vezes, embate entre
pensadores ateus, entre teólogos liberais e tantos outros. Mas a questão que eu queria que repousasse sobre nosso coração é que o Senhor, o nosso Deus, ele é soberano sobre tudo. E Jesus é aquele que tem todas as respostas. Talvez muitas vezes a nossa fé seja questionada, talvez por um amigo, talvez ali por um vizinho, por alguém da escola, do trabalho. Mas lembre-se, todas as respostas que nós precisamos estão no nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós, para que eu e você fôssemos aceitos diante de Deus. Portanto, meu irmão, não sei qual é a dúvida muitas vezes que paira sobre a sua fé, mas eu tenho certeza que a resposta e a solução está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar este momento então orando, né, pelos nossos irmãos. E aqui eu me lembrei aqui do diácono Adavino, me lembro aqui também do Jair, irmão da dona Generosa, né, que ainda está em coma. Lembro aqui da Sandra e também da sua família, principalmente do seu pai e da sua mãe. Do seu Davino, que perdeu a sua cunhada, né, ontem. Lembramos então dessas famílias que está enlutada, né? Vamos orar aqui também pelos internados do Covid, né? Vamos orar aqui pelos ansiosos e aflitos que passam por essa crise que nós temos, né? E também para pela Marialva, irmã da irmã da Maria Mendes, né? Que está com câncer. Então vamos lembrar dessas pessoas na nossa oração e vamos nesse momento mais uma vez baixar nossa cabeça, orar ao Senhor. Convido que você faça isso comigo. Convido que você chame aí também as pessoas que estão perto de você. Vamos juntos, ainda que de forma virtual aqui pelas redes, vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai querido, muitas vezes temos dúvidas sobre tantos aspectos relacionados à fé. Mas, Pai, entendemos que todas as respostas estão em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a sabedoria, Pai querido, e a paz de estarmos sempre firmes na Tua palavra, confiando naquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero suplicar ao Senhor, Pai, que nessa semana que nós chamamos de a Semana Santa, possamos usá-la como reflexão para as nossas vidas, para pensar, ó Deus, no reino celestial, para pensar nas coisas que são atemporais, nas coisas que são eternas. Pai querido, também quero colocar diante de Ti a família da Sandra, colocar o Jair, irmão da Dona Generosa, Maria Alva, irmã da Dona Maria Mendes, a família, ó Pai, também do seu Davino que está em luto, enfim, ó Deus, a crise pelo qual o nosso país vive, pelas pessoas que nesse momento se encontram com ansiedade, se encontram, ó Deus, abatidas com a crise possivelmente, que nesse momento estão passando por várias privações por conta de tudo isso. Queremos rogar ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, sobre cada uma dessas vidas, sobre a nossa nação. Nos ajuda, Pai, nesse tempo complicado e difícil, a confiarmos no Senhor a cada dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. E olha, amanhã, às 8 horas, nós estaremos ao vivo novamente, mais uma vez, para falar sobre a graça do nosso Senhor nessa Semana Santa, no nosso 4º dia de devocional. Um grande abraço.